Olá, alunos. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tudo esteja indo tranquilamente, que vocês estejam conseguindo acompanhar os conteúdos das aulas, conseguindo fazer os exercícios e sem esquecer de passar lá no chat para marcar presença, ok? Como vocês sabem, a nossa aula hoje é a aula 5, mas antes de iniciar a nossa aula, eu preciso fazer a correção da aula 4, tá certo? Então vamos começar. Em algumas religiões, a água e o fogo são símbolos para celebrar momentos importantes na vida das pessoas. Faça desenhos mostrando como a água, o fogo e outros elementos da natureza são usados em cerimônias religiosas de vida e morte. Eu havia explicado para vocês na outra aula que eu preciso disso aí fixado no caderno, tá? Quando a gente retornar às aulas, eu vou fazer a correção dos exercícios, vou fazer o visto, vou dar o visto, ok? No caderno de vocês. Então eu vou conferir essas perguntas aqui, que são de resposta pessoal, que é de resposta pessoal. Pesquise teorias científicas sobre o surgimento da vida na Terra. E aqui eu coloquei algumas como sugestão. Se por acaso vocês colocaram diferentes da minha, não tem problema, tá? Desde que sejam teorias científicas de surgimento, de criação da vida, tá? Do surgimento da vida, não vai ter problema. Eu coloquei aqui a panspermia, que ela é uma hipótese que afirma que a vida no planeta pode ter sido iniciada com base em partículas da vida que chegaram na Terra, que vieram do espaço, tá? Então, essa teoria aqui, ela acredita que vieram partículas e se alojaram aqui, deram origem, partículas que vieram do espaço, né, e deram origem ao que a gente tem de vida aqui na Terra. E a gente seguindo aqui, tem uma outra teoria que ela é bastante conhecida, que é a teoria do criacionismo, que todos os seres vivos surgiram na Terra por meio de uma criação divina, tá? Na letra C, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os costumes funerários dos egípcios, como eram feitos os processos de mumificação. E aí eu coloquei aqui para vocês de maneira bem resumida, tá? A mumificação é um processo bastante complexo e demorado. O sacerdote, que é o embalsamador, começava por retirar o cérebro do morto com um gancho por meio das narinas. Depois fazia um corte no lado esquerdo do corpo, retirando os órgãos que eram colocados em vasos próprios e guardados no túmulo, com a exceção do coração, que, por ser necessário na outra vida, era recolocado no lugar. Então, o corpo era coberto com natrão, que são cristais de sal, e deixado a secar durante 70 dias. Após esse processo, as cavidades eram cheias com com linho, e substâncias aromáticas, e enrolava-se o corpo com as ligaduras. Os olhos eram cheios com linho ou pedras pintadas de branco. Também os animais de estimação eram por vezes embalsamados e colocados em sepulturas próprias. Então, era esse aqui o procedimento de forma resumida. Eu falei com vocês que era bem estranho, né? Essa parte aqui de tirar o cérebro pelo nariz, misericórdia, minha Nossa Senhora. Deus me livre. A letra D está perguntando qual era a utilidade das pirâmides. A pirâmide tinha a função de abrigar e proteger o corpo do faraó mumificado e os seus pertences. E na letra E eu deixei aqui um caça-palavras para vocês. Tem um gabarito, tá? Deixa eu viajar um pouquinho para cá. Não continuo atrapalhando. Aqui. Aqui dá para vocês visualizarem melhor as respostas. Tem um gabarito em PDF no portal para vocês conferirem também, ok?
Bom, essa foi a correção da aula 4 e a gente parte agora para a aula 5. Com certeza você já fez essas perguntas. Existe algo além deste mundo que vemos? Para que eu vim ao mundo? A vida serve para quê? Qual é o jeito certo de viver? Essas perguntas, elas podem não ter sido exatamente com essas palavras, mas com certeza pairaram pela mente de vocês e é super comum. Todo mundo tem esse momento de fazer esses questionamentos. Com a mesma, as perguntas são com as palavras diferentes às vezes, mas com a mesma intenção. E a gente vai falar sobre um pouquinho, né? Sobre três coisas que estão muito dentro desse assunto, que é a reencarnação, a ressurreição e a ancestralidade. Vamos começar aqui. A busca da sabedoria de bem viver existe em todos os povos. Ela faz parte também das tradições religiosas. Algumas pessoas costumam dizer: para tudo se dá jeito, menos para a morte. Mas se analisarmos o que as religiões ensinam, a afirmação anterior não é assim tão verdadeira, pois, segundo as religiões, a morte tem solução. Existem os que acreditam e pregam a reencarnação, a ressurreição e a transmigração de almas e a ancestralidade. Assim, a morte tem jeito sim, com a existência que continua numa nova vida material ou apenas espiritual. E aí vai depender da religião. O que a religião prega. Por exemplo, para os espíritas, eles acreditam em reencarnação. O budismo também acredita em reencarnação. Já as vertentes do cristianismo acreditam na ressurreição, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada item desse. Reencarnação. Isso é ter carne de novo, voltar à carne, voltar a viver. Para o budismo, o espiritismo e algumas outras religiões, a pessoa depois que morre, né, ela volta a viver num novo ser. Podem reencarnar várias vezes até atingir a perfeição. E aí, quando a pessoa ela já atingiu esse nível de evolução, ela já para de reencarnar, né? Ela atingiu, ela fechou um ciclo e aí ela passa para uma outra, vamos dizer assim, dimensão, né? Por um outro nível de evolução, tá? Os espíritos nascem, morrem, reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Uma variante da reencarnação é a transmigração de almas, que para o hinduísmo a alma transmigra, passa de um corpo para o outro, humano ou não. Então, já dentro do hinduísmo, o ser humano ele pode reencarnar em forma de animal também, tá? É uma das vertentes da reencarnação. Mas basicamente a reencarnação é isso. O espírito, a pessoa quando morreu, o espírito volta numa outra vida. Já dentro do hinduísmo pode acontecer de vir também em forma não humana, tá? Ressurreição é o entendimento que a alma volta a ter vida, ressuscita para uma vida nova, não mais humana, mas sim espiritual, num ambiente chamado de céu ou de inferno. Os seguidores do judaísmo, do cristianismo e do islamismo creem na ressurreição, porém com concepções e características particulares. No Alcorão está escrito na Surata, que é o capítulo número 7, no versículo 29. Assim como vos criou, retornareis a ele. Vive-se uma única vez e ressuscita para a vida eterna. A Bíblia narra o que aconteceu com Jesus Cristo, que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, a ressurreição é isso. Você só vai viver uma vez e quando você ressurgir, é para você viver uma vida eterna, né? Seja no céu ou a morte eterna no inferno. Agora que a gente tem a ancestralidade, nome
quase que não sai. Para as religiões africanas, o ser volta aos antepassados, aos ancestrais. Cada criança que nasce é um ancestral que retorna, não no sentido da reencarnação, mas como uma continuidade instituída quando Oxalá criou o primeiro ser do barro, e Olodumare insuflou-lhe vida. Para a ancestralidade, quando um avôzinho morre, seu espírito continua vinculado à família, ao clã, mesmo após a morte, fica conectado àqueles a quem ele ama. E aí a gente tem o niilismo, desculpa. Não segue nenhuma doutrina religiosa. A morte é o fim. Ponto. Entendem que ao morrer voltarão para o lugar de onde vieram antes de nascer, ou seja, o universo, enquanto átomo integrado no todo. Então, o niilismo, que é nada, ele não acredita na ancestralidade, nem na reencarnação, nenhuma vertente da reencarnação, nem em ressurreição, nada disso. O que ele crê é que depois que a pessoa morre, ela vai voltar para o universo em forma de átomo e vai fazer parte de um todo e ponto, acabou a história. É isso, tá? É bem direto, né? Não tem uma história explicando, justificando evolução, sabe? Não tem isso. É simples, é bem objetivo. Não vai seguir o niilismo, ele não vai seguir nenhuma doutrina religiosa. A pessoa tem a vida toda, seguiu, pá, morreu, acabou. E aí eles acreditam que nós viemos do universo, então a gente vai voltar para lá, tá? Como algumas religiões entendem a vida e a morte? Em cada tradição religiosa existem crenças e rituais diferenciados, tanto na compreensão de se viver, quanto na celebração do nascimento e também da morte. A gente vai ver duas grandes visões de morte e pós-morte, que é a ressurreição e a reencarnação. E aqui a gente tem o judaísmo, a gente vai começar com ele. Bom, então aqui nesse texto, falando sobre o judaísmo, ele vai contar com mais detalhes, né? Como é para os seguidores dessa religião, como é, como é que eles lidam com a morte, né? Eles não acreditam que a morte é o final, que é só o fim e pronto, acabou. Não, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que é o fim do corpo ou da matéria. Eles acreditam na ressurreição da carne, lá no fim dos tempos. Mas também existe a possibilidade de reencarnação. Vamos falar um pouquinho mais. Os judeus acreditam que existe outro mundo para onde as almas vão, chamado de Olam Rabá. Olam Rabá, não sei, gente. Que é o mundo vindouro. No entanto, a alma pode voltar para a Terra em um outro corpo para completar a sua missão. A vida que a alma terá no mundo do Olam vai depender de como ela viveu no mundo terreno. Acredita-se que cada alma na Terra tem uma missão a cumprir. Quando nasce um menino judeu, ele recebe o nome 8 dias depois do nascimento, depois que ele é circuncidado. Ou seja, acontece a aliança da circuncisão por um rabino na sinagoga perante 10 homens da comunidade. Quando nasce uma menina, a mesma é levada à sinagoga e é nomeada pelo pai diante da Torá. E aí acontece a aliança da filha. Quando morre um judeu, ele passa por um ritual chamado Tahará, que é a purificação no qual o corpo é levado e envolvido em panos brancos, em seguida é colocado em um caixão fechado para que ninguém mais o toque. O enterro é feito o mais rápido possível. Não são usadas flores nem velas. Os parentes mais próximos rasgam um pedaço da roupa para mostrar o luto. Nas primeiras semanas, os parentes. Opa! Nas primeiras semanas, os parentes mais próximos não saem de casa nem mesmo para trabalhar.
A roupa que é usada no enterro e rasgada, ela não é trocada durante uma semana. Os espelhos que existem em casa são cobertos. Não há preocupação e cuidado com o corpo. A segunda etapa do luto termina 30 dias depois. Nesse período, os homens não fazem a barba e nem cortam os cabelos. O luto termina no primeiro aniversário de morte, ou seja, quando faz um mês. Tá? E aqui a gente tem o, o cristianismo. Mantém a crença em um só Deus e acredita que o Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, que aos 30 anos, dizendo ser o Messias, que significa ungido, começou a percorrer as aldeias ensinando que o homem deve purificar o seu coração e que todos os seres humanos são irmãos. Aos bons está reservada a ressurreição e a vida eterna, mostrando o amor de Deus, mostrando o amor a Deus e ao próximo. Segundo os cristãos, Jesus foi perseguido e condenado à morte na cruz. E essa morte na cruz era uma penalidade gravíssima. Morte de cruz era para bandidos, para pessoas ruins que tinham cometido crimes, né? Enquanto Cristo não cometeu crime nenhum. O nascimento de. Opa! E aí, no entanto, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, oferecendo a possibilidade de salvação a todas as pessoas que crerem nele. O nascimento de uma criança, para algumas igrejas cristãs, é comemorado por meio do batizado, que é uma cerimônia realizada para que a criança seja recebida no seio da igreja ou receber o selo cristão. O batismo acontece de formas diferentes de acordo com cada igreja cristã, porque existe o batismo por aspersão e por imersão. Alguns acreditam que é só molhar o topo da cabeça, outros acreditam que tem que mergulhar o corpo todo na água, então vai depender realmente de cada igreja. Os cristãos acreditam que no juízo final, que seria um ajuste de contas de toda a humanidade, quando Jesus vier a esse mundo pela segunda vez. A doutrina do cristianismo, ela baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno, a exemplo de Cristo que ressuscitou após a morte. Cada pessoa, ela é responsável pelos seus atos e pelas suas escolhas. Para o católico, a morte é uma passagem dessa vida para outra, e dependendo de seus atos em vida, alcançará o céu e, se for condenado, vai para o inferno, ou ainda pode ser purificado no purgatório. Bom, agora vou explicar as atividades, que são poucas. Faça uma pesquisa sobre rituais fúnebres, divisões religiosas, tá? Aqui vocês não vão precisar explicar cada ritual, não, tá? Só nomear mesmo. Aqui no número 2 vocês vão relacionar as colunas, reencarnação, ressurreição, niilismo e ancestralidade. E aqui vocês vão ligar o que cada uma significa. Então, os exercícios eu acredito que estejam bem fáceis, né? Não deixem de assistir às aulas até o final, acompanhar tudo. E não deixem também de estarem no chat marcando a presença de vocês e, se caso tiver alguma dúvida, para falar com a gente lá, tá, gente? Ensino religioso é toda terça-feira de 9h30 às 11h. Estou lá com vocês, aguardando a presença de vocês e, se caso vocês tiverem alguma dúvida, ok? Desejo que todos estejam bem, que consigam acompanhar tudo, né? Que estejam já um pouco mais acostumados, né, a essa rotina, que não estejam encontrando tantas dificuldades, né? Essa rotina é totalmente diferente. Mas creio eu que está acabando, gente. E em breve a gente está de volta lá na nossa sala, olho no olho, com as nossas conversas, e eu tenho certeza que a gente vai ter coisa para botar em dia, não é não?
Desejo a todos um excelente restinho de terça e de semana para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.